A paz do Senhor, meu irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adultos da CPAD, nesse quarto trimestre do ano de 2022, onde estamos estudando, nesse trimestre, a respeito do livro de Ezequiel. A revista desse trimestre tem o tema Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então nós estamos estudando hoje a lição de número 7, lição que vai ser estudada no domingo, dia 13 de novembro de 2022, nas escolas bíblicas dominical. Aqui eu já aproveito para reforçar o convite para que os irmãos participem da escola bíblica dominical em suas igrejas. É importante. Essa videoaula, ela é uma aula preparatória para professores, para alunos que também querem se capacitar. Mas no domingo, quando nós nos reunimos na escola bíblica dominical, ali em grupo, nós aprendemos mais a respeito de Deus. Nós compartilhamos conhecimento e assim crescemos juntos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre participe nos domingos da escola bíblica dominical. É uma forma de nós aprendermos mais a respeito de Deus e também de reforçarmos os nossos laços de comunhão com os nossos irmãos, né? Estarmos cada vez mais unidos, mais próximos. Lembrando que nós, como igreja, nós somos uma família e devemos sempre estar próximos dos nossos irmãos, né? Conhecendo e sabendo aquilo que eles precisam. Então, nessa lição 7, nós vamos estudar o tema, né, da lição, é a responsabilidade individual. Né? Estaremos estudando hoje o capítulo 18 do livro de Ezequiel. O versículo do texto áureo está no capítulo 18, o versículo é o 20, e diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então você veja aqui as consequências individuais das atitudes, né? Seja, né, uma de você praticar a justiça, ser justo, ou praticar a impiedade, a iniquidade, ser o ímpio. Independente, né, de qual caminho você está trilhando, o caminho que você trilhar, ele vai lhe levar para um fim. O do justo vai levar ele para um final, no caso, a salvação. O do ímpio levará ele também para um final, no caso, a condenação, a perdição. Então, isso tudo mediante, né, nós, como cristãos, hoje sabemos, a aceitação da graça da parte de Deus. Né? Então, quando aceitamos a graça de Deus, essa é a nossa atitude diante do chamado da graça de Deus. Quando aceitamos, quando cremos na graça de Deus, nós nos tornamos justos. E aí nós iremos obter a salvação. Já aqueles que resistem, que rejeitam a graça de Deus, esses são os ímpios, são os iníquos, aquelas pessoas que preferem viver no pecado, distantes da graça de Deus. Esses terão como final a condenação. Então as consequências, elas são individuais. Cada ser humano, em algum momento da sua vida, é posta diante dele a graça de Deus para aceitação ou para rejeição. A aceitação ou a rejeição vai depender da sua atitude diante da graça, se ele crê ou se ele não crê na graça de Deus. Já a verdade prática diz: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. Né? São assuntos que nós vamos estar estudando aqui hoje, né? A questão da responsabilidade individual, né? O fato da responsabilidade ela ser individual, as consequências elas são individuais, como também estaremos falando a respeito do fatalismo, né? Contra o fatalismo. Isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino, né? Independente das escolhas, das atitudes, daquilo que você quer, como se tudo já estivesse determinado. Então nós iremos falar contra esse posicionamento, mostrar que no texto do capítulo 18 de Ezequiel, Deus se mostra claramente contra esse tipo de pensamento. A leitura bíblica ela está no capítulo 18, entre os versículos 20 e 28, mas os irmãos fazem uma leitura de todo o capítulo 18. São 32 versículos, a gente vai estar abordando, né, todos esses versículos, né, todo o capítulo 18,
aqui na nossa lição de hoje. Então é importante que os irmãos façam uma leitura, né? A gente vai estar aqui, né, no decorrer da aula lendo um versículo ou outro, mas os irmãos fazem toda a leitura para poder se situar bem, né? Então aqui a gente só fazendo aqui uma recapitulação do que nós vimos já ao longo desse trimestre, porque hoje é a aula 7, e nessa lição 7 nós estamos estudando lições temáticas, né? Devemos deixar primeiramente isto claro. Porque o livro de Ezequiel, ele tem aí, muitos capítulos, e esses capítulos eles não há uma possibilidade de estudar todos os capítulos do livro de Ezequiel dentro do trimestre. Além disso, nós não estamos estudando, por exemplo, a segunda parte do livro de Ezequiel. Só estudaremos a primeira parte e a terceira parte do livro de Ezequiel. Essa primeira parte nós estamos terminando de estudar, né, por temas, né? Porque nós estamos estudando por temas nesse trimestre, hoje, na aula de hoje. Na próxima aula, na lição 8, já iniciaremos a terceira parte do livro de Ezequiel. Então, o tema da próxima aula já é incluso dentro da terceira parte do livro de Ezequiel. Então, nessa primeira parte, nós estudamos, com essa aula de hoje, finalizando, né, 7 temas a respeito do livro de Ezequiel. Se os irmãos abrirem aí no sumário, vão ver o que nós já estudamos até hoje, né? Estudamos inicialmente ali Ezequiel sendo escolhido como atalaia de Deus, né? Vimos que Ezequiel teve uma visão da glória de Deus ali inicialmente. Deus mostra ele para quem ele deveria falar e ele é selecionado como atalaia da casa de Deus, aquela pessoa responsável por avisar ao povo de Israel o que haveria de vir, né? E ali, na lição 2, nós vimos a lição quando vem o fim, né? Onde nós vimos ali no capítulo 7 e também em capítulos ali anteriores, Deus falando ao povo de Israel, através do profeta Ezequiel, né? O povo, na verdade, que estava na Babilônia, né? Lembrando que Ezequiel ele tinha sido levado, né, na primeira leva ali do cativeiro à Babilônia, então ele profetizou ao povo de Israel que estava em Babilônia, enquanto que Jeremias profetizava para as pessoas que estavam em Jerusalém. E ali ele falou a respeito, né, a palavra do Senhor veio a ele, falando a respeito da condenação, do fim que haveria de vir. E as pessoas pensavam que aquilo ali não haveria de acontecer. Não, Deus não vai fazer isso. Mas a palavra de Deus era essa, trazida pelo profeta Ezequiel, assim como foi também trazida pelo profeta Jeremias, né? Uma palavra de condenação, né, de aplicação da justiça divina pelos pecados cometidos pelo povo. E nós vimos na aula seguinte, na lição 3, as abominações do templo, ali no capítulo 8, justamente mostrando a causa da justiça que haveria de vir. Porque Deus não estava mandando a justiça sobre o povo sem qualquer motivo. Havia um motivo justo. Deus é justo. E havia um motivo, uma causa pela qual Deus estava derramando ali a sua justiça sobre o povo em Jerusalém, que era as abominações praticadas, a idolatria vista através dessas abominações. Ali nós vimos 4 cenas que eram praticadas dentro do templo em Jerusalém, uma pior do que a outra. Isso serviu como causa para a aplicação da justiça divina. Já na lição 4 nós vimos, né, quando se vai a glória de Deus. Então ali vimos nos capítulos 9 até o 11, né, a glória de Deus ela indo embora de Jerusalém e a consequente destruição da cidade. Isso daí foi uma visão que o profeta Ezequiel teve antes de acontecer, né, a destruição. Nós vamos ver que agora na terceira parte, quando nós iniciarmos, é justamente após a destruição da cidade e do templo de Jerusalém. Inicia-se, né, ali as profecias a respeito da restauração, da restituição espiritual do povo, tanto para os templos ali presentes, como também escatologicamente falando. Então nós vemos que ali havia, né, nessa profecia, nessa visão, na verdade, né, que Deus estava dando ali a Ezequiel, havia ali um processo de saída da glória de Deus e decorrente da saída da glória de Deus de Jerusalém, do templo e da cidade, ali indo até o Monte das Oliveiras, houve ali como consequência disso a destruição da cidade e do templo, né? A aplicação do juízo divino. E ali nós vimos na outra lição, na lição 5, né, contra os falsos profetas, que enquanto Ezequiel e Jeremias estavam profetizando, falando a verdade da parte de Deus, para que as pessoas se atentassem, para que aqueles que quisessem se arrepender também se arrependessem. Enquanto eles estavam profetizando as verdades da parte de Deus, haviam aquelas pessoas que estavam profetizando mentiras, que estavam falando falsamente, dizendo que estava falando em nome de Deus e não estava falando
em nome do Senhor. Essas pessoas elas seriam punidas por Deus por causa disso. Mas enquanto os profetas estavam ali profetizando, eles estavam se levantando contra os profetas, né? Atrapalhando as profecias, atrapalhando o trabalho de Ezequiel e de Jeremias. Na lição 6, na lição passada, nós vimos a respeito da justiça de Deus. Estamos ali no capítulo 14, né? Dos versículos 12 até o versículo 23. E ali nós vimos, né, os agentes de justiça divina, né, que Deus utiliza para aplicar a sua justiça. Nós vimos ali o ciclo, né, em que as pessoas elas pecam, ferem a santidade de Deus, e nisso a justiça de Deus, que está em perfeita harmonia com a sua santidade, ela retribui de forma devida o pecado, né? Então as pessoas estavam pecando contra Deus e por isso estavam recebendo ali a devida retribuição. E essa retribuição ela veio através, né, ali de agentes de justiça divina, né, formas de Deus julgar o seu povo, né, como nós vimos ali a espada, a peste, a fome, os animais selvagens. E Deus mostrava para aquelas pessoas que não havia mais solução, não havia mais jeito. Eles haviam rejeitado as profecias, né, os profetas que Deus havia mandado, haviam sido rejeitados pelo povo e não havia mais remédio, como nós vimos lá em 2 Crônica 36, né? Ali no final Deus fala que não havia mais solução para o povo, não havia mais remédio. Então a justiça divina ela seria aplicada, ainda que houvessem 3 justos ali, Noé, Daniel e Jó. Lá em Jeremias ele fala de Samuel e de Moisés, né? Ainda que houvessem justos ali, apenas as almas deles seriam livradas, né, do que haveria de acontecer. Já ligando com o ponto da responsabilidade individual, que é o que nós estudaremos hoje na lição número 7, o capítulo 18, onde ele retoma esse tema, né, a respeito da responsabilidade individual. Cada um é responsável individualmente, pessoalmente, pelos seus atos praticados. Então, nesse capítulo 18 da lição de hoje, o irmão já abre aí a Bíblia para conferir, nós temos 32 versículos. E esse capítulo é dividido em 4 partes principais. Nós estaremos falando justamente aqui, de acordo com os tópicos, dentro dessas partes, né? A gente vai estar abordando, né, sequencialmente e falando para os irmãos o que é que Deus, explicando para os irmãos o que é que Deus estava falando ali através do profeta Ezequiel. Então, na primeira parte, nós vemos aqui que vai dos versículos 1 até o versículo 4, né, uma introdução, né, ao assunto da profecia, como está aí no versículo 4, né, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar, essa irá morrer, né, essa morrerá. Então, Deus estava ali mostrando já o tema dessa profecia, desse discurso profético, né, que era a responsabilidade individual. E aí, na segunda parte, que vai dos versículos 5 até o 18, essas partes elas não estão aqui na leitura bíblica em classe, como eu disse para os irmãos, é importante fazer a leitura de todo o capítulo 18, para que a gente tenha uma melhor compreensão aqui do que estaremos vendo aqui na aula de hoje. Nessa segunda parte, né, uma descrição hipotética da justiça e da injustiça entre gerações de pais e de filhos, né? Nós iremos mostrar aqui, ele usa aí 3 gerações, né, numa família, de pais e filhos, né? Uma relação entre pais e filhos, o pai, o filho e o neto, né? Mostrando aí 3 gerações, e ali ele aborda a justiça e a injustiça e as consequências desses atos praticados, né? Uma descrição ali hipotética que Deus fez ali através do profeta Ezequiel. Já na terceira parte, que vai dos versículos 19 até o versículo 29 do capítulo 18, do profeta Ezequiel, aqui nós vemos, né, Deus falando aqui, mostrando que a responsabilidade ela é individual, né, retomando novamente, reafirmando esse tema e mostrando que a justiça divina, a sua justiça, ela é perfeita, ela é reta, conforme ele fala, né, aqui entre esses versículos, né, através de perguntas retóricas. Deus está afirmando isso, levando o povo a refletir, né, se realmente Deus ele era ou não justo. E a quarta parte, finalizando o capítulo 18, entre os versículos 30 e 32, já no final, Deus mostra ali que ele é misericordioso e faz uma exortação, convida o povo a retornar, a se converter a ele, deixar os seus pecados, se converter a ele para que tenham vida, para que vivam, né? Então Deus faz um convite de salvação ali para o povo no final do capítulo 18, já finalizando, né, esse é o último tema, né, ali da primeira parte do livro de Ezequiel, antes da destruição do templo, né, antes da destruição do templo.
Ezequiel ele aborda de uma forma soteriológica, né? Esse tema ele é abordado de forma soteriológica no livro de Ezequiel. Então a gente vê aqui no tópico 1, né, ele fala a respeito dessa máxima usada em Israel, né? E nós vemos aqui que havia essa máxima, se abrirmos em Ezequiel no capítulo 18 e no versículo 2, a gente vê que ele diz assim, ó, que tende vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, né? E aqui a gente vê que isso não era dito apenas ali entre o povo na Babilônia, era dito do povo lá de Jerusalém. Então era um pensamento popular do povo. Porque a gente vê que Jeremias também fala disso no capítulo 31 e no versículo 29. Diz assim, Jeremias 31, 29. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Aqui mostrando claramente, né? No caso, embotar, né? Está relacionado, por exemplo, uma faca, ela tem lá o gume, né? Afiado de corte, né? Usado para cortar. E os dentes, eles têm essa função de cortar os alimentos, né? Então, quando ele fala, né? As uvas verdes, né, embotam os dentes, né, o fato de embotar os dentes é justamente de tirar o gume cortante, né? Porque a uva verde, no caso aqui não a uva pela cor verde, mas aquela uva que não está madura, ela tem uma acidez maior e essa acidez prejudica os dentes, né, tirando o gume cortante ali dos dentes, né? Então a pessoa precisa cortar o alimento e o dente ele ia embotando, se desgastando, né? Dificultando o corte dos alimentos, né? Então ali eles estavam dizendo o quê? Que os pais comeram as uvas verdes, né? Pecaram, fizeram algo errado e os filhos é que se prejudicaram. Era isso que eles estavam querendo dizer, que os pais tinham pecado e os filhos se prejudicaram. E isso era decorrente de uma interpretação errada do segundo mandamento do Decálogo, né? Aí na revista o autor traz até o terceiro mandamento do Decálogo, né? No caso é o segundo mandamento. Se os irmãos abrirem lá em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo de número 5, né? Os irmãos fazendo a leitura, a partir do versículo 4, por exemplo, os irmãos vão ver que é, no caso, o mandamento segundo, né? Não farás para ti imagem de escultura, né? E aí no 5 ele diz, não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, né? Ele diz, frisa bem aqui no final, né? Daqueles que me aborrecem, né? Então o que o povo estava querendo dizer aqui, interpretando mal esse segundo mandamento do Decálogo, né? Esse versículo 5 aqui do capítulo 20 de Êxodo, era que, né? E eles foram repreendidos nessa sua interpretação, que a gente vê aqui, por Ezequiel e por Jeremias, era que eles estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus pais, dos seus antepassados, né? Eles tinham pecado e eles agora em que estavam sendo punidos. E isso era uma crítica à justiça de Deus, porque eles estavam se achando injustiçados, que Deus estava punindo eles sem que eles merecessem aquela punição, né? Estavam sendo punidos por algo que eles não fizeram. Era isso que eles pensavam, era isso que eles interpretavam a partir ali dessa interpretação errada do segundo mandamento do Decálogo, né? E o que estava acontecendo, né? As mazelas pelas quais eles estavam passando. E a gente sabe que é bem verdade que os pecados cometidos pelos nossos pais, pelos pais, né? Muitas das vezes eles são passados, ensinados ali pelos filhos, né? Seja através de tradição oral, né, falando, explicando, ensinando, ou através de exemplo, principalmente. Então, aquele pai que costuma beber, que costuma fumar, o seu filho vai observando aquilo nele, achando que aquilo ali é o certo a se fazer, é o correto a se praticar. Infelizmente, isso acontece. Só que quando os filhos conhecem a verdade, né, têm um encontro com o conhecimento verdadeiro, eles podem ali decidir a não dar continuidade àquelas práticas pecaminosas e vão encerrar ali aquela tradição de pecados, dando início aí a uma nova herança espiritual. Então ali eles encerram aquela tradição pecaminosa, por exemplo, o filho que aprendeu com o pai a beber, ele tem um encontro com Cristo e ali ele vê que aquilo ali não é correto, deixando de beber, deixando aquela tradição familiar, aquilo que ele aprendeu com os seus pais, e agora
deixando aquele pecado e iniciando uma nova herança espiritual. E ele vai passar para o seu filho o quê? Agora vai passar para o seu filho o que é correto, o que é certo. Então a gente vê que isso realmente, né, o que Deus queria fazer era justamente erradicar, acabar com esse pensamento ali no meio do povo de Israel por meio desse discurso profético. Como a gente vê aqui em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 3, ele diz assim: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio, nessa máxima, esse provérbio ali em Israel. Então o que Deus queria era justamente acabar com esse provérbio, com essa máxima do povo, que era na verdade uma desculpa do povo, né, para alegar que Deus estava sendo injusto em castigá-los, né? Que aquilo ali não era culpa deles, era culpa dos pais deles. Não foram eles quem pecaram para estarem sendo punidos daquela forma, foram os pais deles quem pecaram. Era isso que aquelas pessoas estavam querendo alegar com aquilo ali. Então não estavam ali reconhecendo os seus erros, estavam jogando a culpa para os seus pais. Deus queria acabar com esse pensamento no meio do povo de Israel. Esse é o propósito desse discurso profético. Acabar com o conceito da continuidade, da responsabilidade contínua pelos pecados dos antepassados. Deus queria mostrar que a responsabilidade era individual, né? E ali na lei, na verdade, já estava claro que a punição pelo pecado, ela só se manteria no caso de haver continuidade na prática do pecado. Como eu disse, se um pai bebia, o filho ele só vai ser punido pelo pecado ali cometido se ele continuar naquela prática do pecado. Deus diz no final lá do versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, né? Daqueles que me odeiam, ou seja, só daqueles que continuam aquela prática pecaminosa, daqueles que aborrecem, daqueles que querem distância de Deus. Somente aqueles que continuam na prática pecaminosa, que dão continuidade ao pecado, é que vão ser também responsabilizados igualmente. Os seus pais foram responsabilizados. Ali ele mostra que a responsabilidade ela é individual. Como ele fala também dentro da própria lei, está lá em Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 16, Deus diz para o povo que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado, pelo seu erro cometido. Aqui Deus já falava que a responsabilidade era individual, mas mesmo assim, ainda assim, as pessoas continuavam dizendo, utilizando essa máxima para dizer que estavam sendo punidos pelos pecados cometidos pelos seus pais, que eles estavam sendo ali injustiçados da parte de Deus. Estavam dizendo que Deus ele era injusto dessa forma. Então, através dos profetas, Deus ele reafirma essa verdade de que a responsabilidade é individual. No versículo 4 do capítulo 18 ele diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar, quem pecar é quem vai morrer, que vai arcar com a responsabilidade, com a consequência do seu pecado. Não é o pai pelo filho, nem o filho pelo pai. A mesma coisa ele fala em Jeremias também, no capítulo 31 e no versículo 30, onde ele diz: mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, quem cometeu o pecado é que vai ter a consequência deste pecado cometido. Deus estava mostrando ali que ele era justo e que isso já estava na lei. E as pessoas já sabiam disso, já tinham conhecimento disso, mas mesmo assim eles queriam procurar jogar as consequências dos seus pecados, jogar ali a causa das mazelas pelas quais estavam passando, né? da justiça que estava sendo aplicada, nas costas de outros. E não somente dos seus antepassados, mas também nas costas do próprio Deus, dizendo que Deus estava sendo injusto em aplicar aquilo ali. E o que a gente vê, na verdade, é que esse conceito de maldição hereditária, né, de continuidade da responsabilidade pelo pecado dos antepassados, ele é algo atual. É algo que está presente nas igrejas de hoje em dia, nas nossas igrejas. É um desvio doutrinário que está presente principalmente nas igrejas neopentecostais, né, que são aquelas igrejas mais novas, né, que vieram depois das igrejas abertas com o pentecostalismo clássico. Então, nessas igrejas neopentecostais,
eles acabam distorcendo a doutrina bíblica da batalha espiritual. Nós sabemos, como tem lá em Efésios no capítulo 6, versículo 12, que a nossa batalha ela é espiritual, não é contra carne nem sangue. Nós temos uma batalha espiritual, mas eles distorcem esse conceito de batalha espiritual, fazem, como o povo de Israel fez, uma má interpretação lá do versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, do segundo mandamento, e dizem que a maldição, que existe a maldição hereditária, sendo que biblicamente nós já estamos vendo aqui que não existe maldição hereditária. A gente sabe que as tradições familiares, elas eram muito importantes para o povo judeu. As pessoas, a tradição oral, escrita, ela era passada de geração em geração. As pessoas aprendiam muito com os seus pais. Só que Deus deixou claro na lei e nos seus profetas que as pessoas não deviam seguir uma tradição que fosse pecaminosa, que fosse pecado. O próprio Senhor Jesus, quando ele vem, ele falando ali para os fariseus, no capítulo 15 de Mateus e no versículo 3, ele diz assim, para os anciãos que estavam ali, os escribas e fariseus. Ele diz assim no versículo 3 do capítulo 15. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então, eles estavam ali pecando contra Deus, dizendo que estavam guardando a tradição. Não, isso aqui é tradição da gente, nós já fazemos assim. Aprendemos com os nossos pais dessa forma. E ali davam continuidade ao pecado contra Deus, alegando ser tradição. Eles davam muita ênfase à tradição. Isso não é errado, você ter algo como tradição de família. Mas se aquilo é pecado contra Deus, devemos deixar isso de lado. A família ela realmente tem uma influência poderosa sobre as nossas vidas. Sobre o que nós fazemos, sobre nossas atitudes, nossos costumes, nossa cultura. Ela tem uma influência poderosa sobre isso. Mas nós não devemos deixar com que os nossos atos eles sejam direcionados de acordo com aquilo que aprendemos com a nossa família. Como nós vemos que Pedro ele fala, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, e nos versículos 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós somos resgatados da maneira em que nós vivíamos, que aprendemos com os nossos pais, a maneira errada de viver, pecaminosa. Então muitos aprendem aí a pecar com os seus pais, a se drogar, a beber, a se prostituir, a ter vícios errados, pecaminosos contra Deus, e isso nos distancia de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, quando a graça de Deus nos alcança, nós temos a possibilidade de escolher se nós vamos ter um mau comportamento ou agora queremos ter um bom comportamento servindo a Deus. Muitos, infelizmente, nesse processo de decisão, se eu escolher um lado ou outro, acabam permanecendo ali no erro, no mau comportamento, e alegam muitas das vezes que aquilo ali, aquela tradição pecaminosa, não, isso daqui é cultura da minha família. Não, porque minha família já tem esse costume, isso aqui eu aprendi com meus pais, não vou deixar isso não. E muitos vão pelo caminho errado, alegando isso daí. Não deixam de fazer o que é errado, alegando que aquilo é tradição, faz parte da cultura da sua família. Infelizmente, muitos têm pecado por causa disso, alegando ser cultura, que faz parte da família. Já outros preferem seguir a Deus, dando início aí, a uma nova herança espiritual, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então, aqueles que estão em Cristo, ele inicia agora um novo processo na sua vida. Ele é uma nova criatura, é um novo ser, tem um novo coração, um novo pensamento. Também lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo escrevendo, Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não importa o que você tenha feito, os pecados que tenha cometido, mas agora, se você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura, não há nenhuma condenação para você. Pode-se dar início agora a uma nova tradição. Então, você não vai ensinar o seu filho os pecados que o seu pai ensinou você a cometer. Você vai agora ensinar ele como andar nos caminhos retos diante de Deus.
Aqui, na continuidade agora, né? Então falamos aqui mostrando esse conceito de maldição hereditária, ele é um desvio da doutrina bíblica, né? Da doutrina bíblica. No momento em que nós aceitamos a Cristo, no momento em que nós nos entregamos ao Senhor, essa continuidade de pecados ela é deixada de lado, essa tradição pecaminosa é deixada de lado, nós iniciamos uma nova tradição espiritual, uma nova herança espiritual agora para a nossa família. Aqui no tópico 2, o autor ele fala sobre a salvação para todos os seres humanos. E o que a gente vê é que aqui, entre os versículos 5 e 18 do livro do profeta Ezequiel, né, do capítulo 18, do profeta Ezequiel, esse que a gente está estudando hoje, a gente vê que ele recebe da parte de Deus uma descrição hipotética, né, aqui, de justiça e de injustiça entre gerações de pais e de filhos. Como eu disse para os irmãos fazem a leitura completa, certo, do capítulo 18, para ter um entendimento melhor. Mas aqui a gente vê que tem 3 gerações. A primeira geração, ela está entre os versículos 5 e 9, onde no versículo 5 ele fala: sendo, pois, um homem justo e fazendo juízo e justiça. Aí ele começa a detalhar a justiça que esse homem praticava. Aí no versículo 9 ele diz, né, o tal justo certamente viverá. Ou seja, o homem que é justo, que ele tomou essa atitude, tem esse posicionamento como justo, ele vai ter como consequência da sua vida a vida, né? Como consequência do seu comportamento, da sua atitude, a vida. Ele certamente viverá. Então, na sua justiça, ele vai ter vida. Já aqui no versículo 10, vem a segunda geração, o filho desse homem justo. Vai do versículo 10 ao 13. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, ou seja, uma pessoa ímpia, um ímpio, um pecador, uma pessoa que não é justa. Essa é a segunda geração. Ou seja, um pai que era justo, um filho agora que é ímpio. Aí qual a consequência? Está no versículo 13. Ele diz: porventura viverá? Não viverá. Então aqui a gente vê que a consequência da sua impiedade, a consequência da sua atitude como ímpio, como uma pessoa injusta, é a morte. Ele não terá vida, não viverá. Essa é a segunda geração. Então, a primeira, o homem praticava justiça, tem como resultado, como consequência, a vida. Na segunda geração, o seu filho resolveu pecar. Não seguiu o exemplo do pai. Teve como consequência, ali, a morte. E na terceira geração, o filho desse homem ímpio, desse pecador, aqui no versículo 14 até o versículo 18, fala a respeito disso. No 14 diz: e eis que se ele gerar um filho, aí olha o que esse filho desse homem pecador fez, que veja os pecados, todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, ou seja, o filho desse homem ímpio seria um homem justo. Ele viu os pecados do pai, mas não vai cometer os pecados que seu pai cometeu, porque ele conhece a verdade, ele sabe o que é o certo, e vai praticar a justiça que o pai do seu pai tomou como regra de vida, né? Vai ser justo como era o seu avô, no caso, né? A geração ali anterior. Então aqui, como consequência, está no versículo 17 da sua atitude. Ele diz: o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Então, sendo homem justo, que viu a maldade do seu pai e não o cometeu, ele será ali recompensado com a vida. Não vai morrer, vai ter vida, né? Como a gente falou, esse discurso profético aqui de Ezequiel é um discurso mais soteriológico, voltado para a salvação, né? Tem um caráter de um aspecto aqui de salvação. Já o de Jeremias, que a gente viu lá no capítulo 31, aqueles versículos lá, se os irmãos lerem os versículos seguintes ao versículo 30 do capítulo 31, o versículo 31 em seguida, os irmãos vão ver que tem um caráter mais escatológico, né? O autor na lição mesmo, ele cita aqui no tópico 1, fala que tem um caráter escatológico a respeito das coisas futuras que ainda haveriam de vir. Já aqui no caso de Ezequiel, é um caráter mais soteriológico, voltado para a salvação, né? Muito importante a gente compreender, porque isso daqui serve para nós levarmos a palavra de Deus a outras pessoas, né? Esse versículo aqui, o 20, que é como Deus utiliza aqui esses exemplos aqui do capítulo, do versículo 5 até o versículo 18, em seguida ele reafirma, né, com esses exemplos,
que a responsabilidade é individual, nos versículos 19 e no versículo 20, né? Mostrando aqui, né, contradizendo o pensamento das pessoas com relação à responsabilidade continuada pelos pecados dos ancestrais, dos antepassados, né? Mostrando que esse negócio de responsabilidade continuada pelos pecados dos outros era inválido, isso não existia. E aqui ele diz nos versículos 19 e 20, mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Isso o povo perguntando, né? Por que o filho não vai levar a maldade do pai? Porque era o que eles pensavam que isso acontecesse. Eles pensavam que era assim, que o filho ia levar a maldade do pai. E Deus estava dizendo que não era assim. A resposta, porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Ou seja, a consequência é de acordo com os seus atos. Aí ele diz no versículo 20, repetindo o que está lá no versículo 4, e mostrando que esse versículo está muito presente naqueles folhetos evangelísticos, né, quando a gente leva. Ezequiel 18:20 sempre está presente lá. Diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui Deus mostrando, novamente reforçando o conceito da responsabilidade individual, não a maldição hereditária, não a responsabilidade continuada pelos pecados ancestrais. Isso era um discurso, né, ali refutado por Deus com esse discurso profético. E aqui, em seguida, né, a esse versículo 20, do versículo 21 até o versículo 29, Deus ele mostra que há uma possibilidade de mudança no comportamento do homem. O homem ele pode mudar o seu comportamento. E ele mostra isso aqui em duas situações. A primeira situação é onde o ímpio ele se converte e se torna um justo. Ele deixa a sua impiedade, deixa de fazer o que é errado. Porque, veja, dos versículos 5 até o versículo 18, ele traz ali 3 gerações, 3 situações, né, nesse exemplo. De uma pessoa que era um pai que era justo, um filho que era ímpio e um neto, né, ali que viu o pecado do pai e não fez, se tornou justo. Mas aqui ele não cita ainda a possibilidade de mudança. E aqui, a partir do versículo 21 até o versículo 29, ele mostra que há a possibilidade de haver uma mudança no comportamento. Aquela pessoa ela pode ter iniciado ali de forma impiedosa a sua vida, né, praticando iniquidade, mas ela decidiu mudar o seu comportamento e agora ser justa. E aqui ele mostra essa possibilidade nos versículos 21 e 22 e também nos versículos 27 e 28. Né? São 4 versículos em que ele mostra essa possibilidade. Eu vou ler aqui os versículos 21 e 22. Irmão, leia também aí o 27 e 28. Onde diz, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, veja, está mudando o comportamento. Certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então veja que há a possibilidade de mudança de comportamento. Aquela pessoa que tinha atitudes de ímpio, que praticava a iniquidade, ela agora decide praticar a justiça. Por causa da sua justiça praticada, porque mudou de comportamento, porque se converteu, ele agora não irá mais morrer. Ele agora terá vida. Então veja que há a possibilidade do ímpio se converter em justo. E há também aqui a possibilidade, nós vemos nos versículos 24 e 26, do justo se tornar ímpio. Do justo, que praticava a justiça, agora praticar a iniquidade. E vamos ver a consequência. Versículos 24 e 26 diz, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com quem transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. E o versículo 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Então veja que há a possibilidade do ímpio se converter e se tornar justo, mas há também a possibilidade do justo se desviar do caminho e tornar-se um ímpio. Então há essas duas possibilidades de mudança de comportamento. Deus deixa claro aqui nessas duas situações. E esses exemplos, aqui o autor traz bem no tópico 2, eles refutam ali o pensamento fatalista.
o pensamento de que tudo está determinado, independente daquilo que você escolhe, independente da sua atitude, tudo já está determinado. Esse é o pensamento fatalista, e aqui Deus refuta esse pensamento fatalista. No versículo 23, onde é feita também uma pergunta retórica, né? A pergunta retórica é uma pergunta em que é, na verdade, uma afirmativa, uma forma de pergunta, não necessita de resposta, já é afirmando. Leva, na verdade, a quem está ouvindo a refletir a respeito daquilo. Porque, na verdade, não precisa de resposta, é uma afirmação em forma de pergunta. E aqui no versículo 23, Deus diz: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Aqui nós vemos a vontade de Deus. Isso daqui refuta também o pensamento fatalista, mostrando que a vontade de Deus é de que todos se salvem. Deus diz aqui, né, que Ele não deseja a morte do ímpio e deseja que ele se converta dos seus caminhos e viva, e tenha vida. Então não é a vontade de Deus a morte do ímpio, não é a vontade de Deus que o homem morra sem conhecê-lo, de que o homem morra sem estar com ele. Deus quer que todos se convertam, Deus quer que todos se salvem. Então a gente vê que esse pensamento, ele é, na verdade, reafirmado ali no Novo Testamento, né? Como o autor diz, aqui Ezequiel ele antecipa a verdade e o pensamento do Novo Testamento. Como está lá em 1 Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 11, na verdade, o versículo 4, né? Em que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. De igual modo também lá em Pedro, no capítulo, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, o versículo 9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente a gente sabe que nem todos querem Deus, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E o que a gente vê também, que fica claro no Novo Testamento, é que a graça de Deus, a sua graça salvífica, ela é universal, ela é estendida a todos os homens, como está claro lá na epístola que Paulo escreveu a Tito, no capítulo de número 2 e no versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus, ela é universal, ela chega até todos os homens, o seu alcance é universal. E a expiação de Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus, ele é um sacrifício ilimitado, que alcança todos os homens. Então Cristo morreu por todos, como está lá na primeira epístola de João, no capítulo 2 e versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus morreu por todos. Cristo se sacrificou por todos. A expiação não é limitada. Jesus não morreu somente por alguns, somente por aqueles que, em teoria, seriam os salvos. Não! Jesus morreu por todos. A graça de Deus, ela é manifesta a todos, trazendo salvação a todos os homens. Mas também nós sabemos que a salvação, ela não é universalista. Deus não são todos que serão salvos, independente das suas atitudes, independente daquilo que eles fizerem. Isso porque a aplicação da graça de Deus, ela é limitada. É limitada de que forma? Somente aqueles que tiverem fé no Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que receberem a graça de Deus, que receberem ali por meio da fé a sua graça, esses serão salvos. Então a salvação, ela só vem por meio da fé. Como está lá em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Também aos Romanos, no capítulo de número 3 e o versículo 22, ele diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, ou seja, os que tiverem fé, porque não há
diferença. Então a gente vê que a justiça de Deus, aquilo que faz o homem deixar de ser ímpio e se tornar justo, a graça de Deus, ela só é recebida mediante a fé. A fé é ali a chave, né, para o recebimento da graça de Deus, para nós podermos alcançar a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que apesar, aqui, né, a gente aprende com isso, né, que apesar de Deus querer que todos os homens sejam salvos, também está claro que o perdão de Deus, ele é para aquelas pessoas que confessam e que deixam os seus pecados. Como está lá em Provérbios, isso já estava claro no Antigo Testamento, Provérbios 28, no versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Também lá em Atos, no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, e no versículo 38, Pedro, quando estava ali discursando, deixa claro dizendo o seguinte, Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você veja que há a necessidade do arrependimento. E também aqui ele fala, né, no versículo 19 do capítulo 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então você vê que ele deixa bem claro, né, assim como estava no Antigo Testamento, também aqui no Novo, que era necessário para o perdão dos pecados o arrependimento, a mudança de atitude, a conversão, deixar o pecado. Não bastava somente estar ali amargurado, né, sentido pelo que estava acontecendo. Não, era necessário deixar o pecado para poder obter o perdão da parte de Deus, né? Aquelas pessoas ali, elas estavam talvez tristes pelo que estava acontecendo, pela consequência do pecado, mas não deixaram de pecar, como a gente viu já em lições anteriores. E também vemos que há a possibilidade de se perder a salvação, seja ela de forma temporária, como é o caso, por exemplo, da parábola do filho pródigo, né? Que estava com o seu pai, foi para o mundo e depois voltou de novo para o seu pai. Por um tempo ele havia se distanciado do seu pai, perdido ali a salvação. E há também a possibilidade de perder a salvação de forma definitiva, né? Como Pedro fala em 2 Pedro, no capítulo 2, e os versículos 20 ao 22, ele diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, ou seja, era pior do que antes de aceitar. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então você vê que o estado vai ser pior, na verdade, do que o anterior. Há então a possibilidade do homem, ele ali, refutando, né, o pensamento fatalista dele, se desviar dos caminhos do Senhor. E desviar e voltar, ou se desviar de forma ali, né? Tinha a salvação, tinha o conhecimento de Cristo, como ele deixa claro aqui Pedro, em 2 Pedro 2, do 20 ao 22, chegou a ter o conhecimento de Cristo, chegou a ter a salvação, chegou a ser liberto, mas se desviou da verdade. Então há essa possibilidade, sim, de se desviar da verdade, como deixa claro também aqui o profeta Ezequiel no capítulo 18, essas duas possibilidades, né? Tanto de se converter como também o salvo de se desviar do seu caminho. Quem quiser mais informações a respeito do pensamento fatalista, né, em comparação aí com o pensamento arminiano, a gente tem um vídeo aqui, vai na playlist do terceiro trimestre desse ano 2022, na lição 2. Na lição 2 ali, na banalização da graça, nós tratamos a respeito e falamos bem mais minuciosamente a respeito do pensamento fatalista, arminiano, universalista, né? Sinergismo. Falamos bastante ali a respeito desses conceitos. Quem quiser se inteirar mais, né, a respeito disso daí, dê uma olhada lá, né, no terceiro trimestre de 2022, na lição de número 2. Né? Os irmãos acessem aí, nós temos as aulas gravadas. Então aqui, agora, né, para finalizar, né, que no tópico 3 ele fala sobre a reação
de Israel, né? Ele vai falar sobre a justiça de Deus. Na verdade, o povo ele estava procurando ali, através dessa máxima proferida, né, de que os pais comerão uvas verdes e os genes do filho foi que se embotaram, eles estavam, na verdade, tentando encontrar um culpado pelos males que estavam acontecendo com eles, pelas mazelas que estavam acontecendo com eles. Primeiro, estavam ali inicialmente procurando responsabilizar os seus pais, os seus antepassados. Em seguida, estavam agora, na verdade, também tentando incriminar o próprio Deus, né? Mostrando ali com isso, acusando Deus de injustiça, por estar culpando eles ali pelos pecados cometidos pelos seus antepassados. Como a gente viu na lição passada, na lição 6, a justiça ela é um atributo divino, um atributo absoluto, ali, perfeito. Deus ele é 100% justo. E esse atributo divino, o autor deixa claro aqui novamente na lição de hoje, ele está em perfeita harmonia com a santidade de Deus. De modo que se alguém pecar contra Deus, ele fere a santidade de Deus. E a santidade de Deus estando em harmonia perfeita com a sua justiça, irá a justiça de Deus retribuir ali de forma, como consequência, o pecado ao pecador. Então todo aquele que peca, ele tem como consequência ali do seu pecado cometido, né, vai ter algo como consequência do seu pecado cometido. Isso é um ciclo. Se fere a santidade de Deus, a santidade de Deus aciona automaticamente ali a sua justiça, pois estão em perfeita harmonia, e a justiça de Deus vai retribuir de forma devida o pecado cometido ao pecador, de forma devida, como consequência. Então Deus ele faz questão de lembrar isso ao povo, né, novamente ali por meio de uma pergunta retórica, né? Como a gente já falou, a pergunta retórica é aquela que é uma verdade afirmada através de uma pergunta, né? Aqui nos versículos 25 e 29, Deus mostra que ele não era injusto, né? O povo estava acusando Deus de ser injusto e Deus mostra que ele era justo, que o povo é que na verdade era injusto. Onde o povo diz assim, ó: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Como ele diz também no 29, né? Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. A gente vê que o povo dizia que Deus não estava sendo justo. O caminho do Senhor não era reto. E aí ele diz: ouvi agora, ó casa de Israel, a resposta de Deus para ele. Tanto no versículo 25 como no versículo 29. Ele diz no 25: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Ele faz essa pergunta de forma retórica, né? Dizendo, afirmando que o caminho dele é que era reto e deles é que eram torcidos. E no 29 ele diz: não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Será? Será que é o meu que não é? Será que não é o seu que está torcido? Deus estava afirmando aquilo ali para o povo de Israel, mostrando que ele era justo e que eles, na verdade, é que eram injustos, não estavam agindo de acordo com a vontade dele. Então a gente vê que, na verdade, trazendo isso como aplicação para nós, diante do castigo, muitas pessoas, de forma imatura, né, chegam até a dizer, né: ah, isso não é justo, por que está acontecendo comigo? Alguns até de forma extremista, né, indo totalmente contra a palavra de Deus, diz: ah, em outras vidas eu devo ter feito algo muito de ruim para estar acontecendo comigo hoje. Isso fugindo totalmente, claro, aí da Bíblia, né? Então a gente vê que, na verdade, né, a verdade é que Deus ele é justo. Nós é quem desrespeitamos os seus mandamentos e recebemos a consequência divina. Como está lá em Gálatas 6,7, a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, quando a gente fere a santidade de Deus pecando, nós recebemos, através da justiça de Deus, a devida consequência, né? Então, não é Deus que tem que se adequar aos nossos ideais de justiça. Nós é quem temos que estar à altura da justiça divina. Quem devemos buscar está adequado à justiça divina. Deus ele mostra na sua palavra o que é justo e o que é errado. Nós é que devemos buscar fazer o que é justo. Não ficar perdendo tempo, né, tentando encontrar brechas, desculpa para os erros cometidos. E sim procurar andar de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos aqui para finalizar, e finalizando aqui o discurso, né, dos versículos 30 até o 32, Deus ele faz um convite para o povo. Deus mostra ali a sua misericórdia para com o povo, que é também mais um atributo divino, a misericórdia de Deus. Aqui ele diz, né: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Aqui mostrando, diz o Senhor Jeová, né? Mostrando a responsabilidade individual. Finalizando, né? Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões
e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Essa é a palavra de Deus para o povo de Israel. Deus, como Deus misericordioso, convida o povo para retornar a Ele, para que se converta a Ele e tenham ali vida. Então aqui a conclusão, né? O autor, ele nos diz o seguinte: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão, né? Convida eles ali para que eles pensem realmente se era Deus que estava sendo injusto ou se não era eles. Esse discurso soteriológico, como a gente falou, né? Aqui é um discurso soteriológico, no caso de Jeremias, um discurso escatológico, é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Aqui finalizamos a nossa lição de hoje. Na próxima aula, na lição 8, estaremos iniciando a terceira parte do livro de Ezequiel, já após a destruição do templo, e vai ter o título Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Então acredito que se você ficou até aqui conosco, você gostou da nossa aula, peço então que você deixe aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com também os irmãos da sua igreja, para que eles possam estar aí crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Peço também que, se possível, você se inscreva no nosso canal, para estar aqui reforçando, né, para que os nossos vídeos eles venham aparecer para cada vez mais pessoas. Peço que os irmãos continuem também orando aí por nós, para que esse projeto ele continue, que Deus ele continue nos abençoando, nos dando capacidade para que nós venhamos continuar trazendo aqui o conhecimento de Deus para todos, né, abertamente, e que Deus ele venha ser conhecido cada vez mais da forma correta, né, verdadeira, pelas pessoas. E não se esqueça, como eu falei no início da aula, né, neste domingo, participem da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.